Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai literalmente abrir a caixa preta de um dos segredos mais bem guardados da indústria criativa. O que é que realmente acontece por trás das lentes, hein? Bom, a história que vamos desvendar hoje é a jornada de quem trabalha com fotografia. E não estamos falando só da parte técnica, de saber usar uma câmera. Estamos falando de uma verdadeira história de superação diária. Vamos focar exatamente naquilo que, na maior parte do tempo, quase ninguém vê. Sabe, existe uma pergunta meio silenciosa que sempre paira no ar. É o verdadeiro elefante na sala quando o assunto é essa profissão. Se o fotógrafo não tem evento marcado para hoje, será que ele está trabalhando? Pois é, essa dúvida tão comum acaba entregando um dos maiores mitos do mercado. É aquela ideia completamente ilusória de que fotografar se resume a só apontar a lente e apertar um botãozinho. Seção 1. Quebrando a ilusão. E é por isso mesmo que a gente precisa destruir essa fantasia agora. Olha só o nível desse contraste. Chega a ser chocante. De um lado, a gente tem aquela visão super romantizada, né? Aquela coisa de liberdade total, viagens incríveis, fazer arte pura, manter aquele perfil perfeito nas redes sociais, um glamour só. Mas do outro lado, a realidade é bem mais dura. Estamos falando de editar fotos às 3 da manhã, regado a muito café, aquela ansiedade crônica para saber se o backup não corrompeu, orçamentos que os clientes simplesmente visualizam e não respondem. E claro, um esgotamento físico e mental surreal. É exatamente essa maratona invisível de todo santo dia que segura as pontas dessa carreira. Seção 2. O caos invisível dos arquivos. Isso puxa a gente direto para a parte que fica escondida, bem lá no fundo desse iceberg. Enquanto quem contratou o serviço está lá, indo para casa descansar em paz depois da festa, é aí que começa a verdadeira montanha-russa do profissional. Na prática, existe um funil de pós-produção que não perdoa ninguém. Primeiro, tem que descarregar todos os cartões. Depois, vem a organização e a criação de vários backups de segurança. Aí entra a triagem pesada, seguida pela edição, tratamento de pele e cor, até finalmente exportar tudo para a entrega. Essa verdadeira linha de montagem super solitária é onde fica a maior parte do suor na profissão. E quando a gente fala de volume, juro, não é exagero, a gente está falando de mais de 1000 arquivos gerados num único evento. Para colocar isso em perspectiva, são horas e mais horas preso numa cadeira, com os olhos grudados numa tela brilhante, tentando caçar um milissegundo perfeito de um sorriso no meio de dezenas de fotos quase idênticas. É um nível de concentração absurdo para imagens que, em sua grande maioria, ninguém nunca vai chegar a ver. Tudo isso só para garantir que aquelas poucas fotos perfeitas cheguem impecáveis. Então, por que toda essa neurose com organização de arquivos? É simples, porque organizar arquivos virou sinônimo de sobrevivência. Perder o material de um cliente não é tipo um errinho técnico que você resolve com um pedido de desculpas. Não mesmo. É uma crise profissional absoluta. É justamente por isso que a gestão de HDs e cartões de memória gera uma tensão silenciosa e constante no dia a dia. A margem para erro é zero. Seção 3. O peso da memória. E olha, a pressão não fica só na parte técnica. Existe uma carga emocional muito pesada aí. Diferente do que a galera acha, entregar o material final não é só jogar um filtro legal e mandar um link no WhatsApp. Cada foto ali carrega a expectativa enorme de quem sonhou com aquele evento, tem emoção pura envolvida e, claro, a própria reputação de quem está entregando o trabalho. Exige uma sensibilidade gigante porque você está lidando com momentos que simplesmente não tem como repetir. Vamos dar uma pausa aqui para pensar nessa frase. Uma entrega ruim destrói meses ou até anos de confiança. A pressão para ser perfeito é esmagadora. Um único passo em falso não estraga só a lembrança daquele cliente. Tem o poder de acabar com uma credibilidade que o profissional levou uma vida inteira suando para construir. E a gente não pode esquecer da parte humana da coisa, né? Uma energia surreal é gasta só gerenciando clientes. É responder infinitas mensagens, criar orçamentos complexos, organizar a agenda, alinhar expectativas e apagar incêndios de última hora. Lidar com pessoas e com toda a carga emocional dos clientes costuma drenar muito mais energia do que segurar um equipamento pesado por horas a fio. Seção 4. A pressão de ser múltiplo. Com tanta coisa para fazer, a gente chega numa verdadeira crise de identidade. E essa divisão ilustra perfeitamente o drama. O tempo desse profissional é fatiado de um jeito mega agressivo. O mercado exige que ele seja não só quem clica, mas também o editor que vira madrugada trabalhando, o gestor que não sai das redes sociais, o vendedor super carismático e, claro, o dono de um negócio que precisa fechar as contas no azul. E quer saber qual é a cereja do bolo? Quase sempre a pessoa faz absolutamente tudo isso sozinha.
Para aguentar essa avalanche de funções, a pressão para se manter atualizada é gigante. A técnica de luz evolui, as tendências de edição mudam da noite para o dia, os equipamentos ficam obsoletos, os algoritmos do Instagram mudam as regras do jogo do nada e o gosto do cliente também. Ou seja, mesmo quando a agenda de ensaio está vazia, o profissional está lá, ralando e estudando sem parar. A regra do mercado criativo é fria e calculista. Quem para de aprender simplesmente evapora do mercado aos poucos. Não tem zona de conforto. Evoluir o tempo todo não é um algo a mais, é obrigatório para sobreviver de verdade. E além de estudar, tem um trabalho que rola de forma totalmente invisível, que a gente pode chamar de pensar fotografia. A mente de quem vive disso raramente desliga. É ficar observando como a luz bate na janela do ônibus, como as pessoas se movem na rua, montando cenários mentalmente mesmo sem ter uma câmera na mão. A fotografia vira literalmente a lente pela qual a pessoa enxerga a própria vida. Aí entra também aquela cobrança tóxica por produtividade nas redes sociais, que hoje em dia virou padrão. Cria-se aquela ilusão de que se não tem story de bastidor rolando, é porque o cara tá de pernas pro ar. Mas a realidade é outra. São horas de edição invisível, quebrando a cabeça para resolver pepinos do negócio e trabalhando duro longe de qualquer holofote e longe dos julgamentos na internet. Seção 5. O descanso que não existe. E com isso a gente começa a amarrar nossa narrativa para uma conclusão. A grande sacada aqui, o que a gente tem que levar para casa, é que essa rotina está muito, mas muito longe de ser só apontar e clicar. O trabalho de verdade é organizar memórias preciosas com segurança, criar experiências inesquecíveis, editar emoções frame por frame e ao mesmo tempo manter de pé um negócio criativo no mercado que não perdoa falhas. O núcleo dessa profissão acontece intensamente antes, durante e, de um jeito bem solitário, muito depois do clique. Para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Será que o fotógrafo não trabalha muito mais justamente naqueles momentos em que o resto do mundo acha que ele está parado? Da próxima vez que a gente olhar para o trabalho de um profissional da imagem, vale lembrar de toda essa maratona invisível de pura superação. Porque no fim das contas, a fotografia nunca foi só sobre a imagem bonitinha ali na tela. É sobre a imensa estrutura diária de suor que sustenta aquilo que encanta os nossos olhos. Valeu pela companhia, pessoal, e até a nossa próxima análise.